Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar a rodar um modelo de regressão linear simples utilizando o software R. E não apenas rodar o modelo, mas também interpretar os resultados do modelo, que talvez seja a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, vamos aqui para o R para a gente rodar a nossa análise de regressão, né? Nosso modelinho básico aqui de regressão. Primeiro nós vamos definir a nossa trilha de dados, né? Da forma que vocês estão acostumados aí para quem já assiste os nossos vídeos, utilizando o setwd. Depois nós vamos ler o arquivo de dados, utilizando a função read.table. O nosso arquivinho de dados, pessoal, é o seguinte. Nosso arquivo nós temos 5 tratamentos, estão aqui definidos, com 3 repetições, e temos várias variáveis aqui. Produtividade, altura de plantas, maturidade, acabamento, ferrugem, percevejo, lagarta grande, lagarta pequena. O que nós vamos fazer aqui no nosso exemplo é fazer um modelo de regressão linear simples entre produtividade e tratamento. Né? Vai verificar se, à medida que a gente aumenta o tratamento, se aumenta a produtividade, se tem alguma interferência ou não. Né? Nós vamos verificar isso. Bom, para rodar um modelo de regressão linear no R, nós temos a função LM. A função LM, primeiro nós precisamos definir qual é a nossa variável resposta, que no nosso caso é produtividade. Eu tenho que escrever igual está no arquivo, tá? Utilizando aqui prod. Til, o til no R para fórmulas é a mesma coisa que usar o sinal de igual. Então, produtividade igual a nossa variável independente, que é tratamento. Prod igual a tract. Vírgula, o nome do arquivo de dados, que no caso, né, para quem me segue aqui também no canal há muito tempo, sabe que eu sempre gosto de chamar o meu arquivo de dados de dados. Para mim, é o jeito mais fácil de entender, é a forma que não me dá muito erro, né? E eu gosto de fazer assim. Cada um faz do jeito que preferir. Então vamos rodar aqui nossa análise. Eu não falei, né? Mas a função LM, ela vem de Linear Model, ok? Por isso que ela chama LM. Beleza, rodamos aqui, né? Aí nós temos duas formas de visualizar os resultados, que é o que realmente nos interessa, né? O Summary. Se a gente rodar o Summary de resultado, nós vamos ter isso aqui de resultado, pessoal. Vamos aumentar aqui para vocês verem. Então o Summary ele nos dá o seguinte. Primeiro ele coloca a fórmula, para você checar, né, se realmente você usou a fórmula correta. Léo, como é que define essa equação? Opa, isso aí é teoria de regressão. Então você tem que voltar lá na parte teórica mesmo da regressão e dar uma olhadinha nisso. Vale muito a pena, ok? E aqui nós temos uma análise de resíduo, bem simples na verdade, né? Só com o mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o máximo, ok? E temos os coeficientes. Então nós temos aqui o beta 0, 77,5. O erro padrão para o nosso beta 0, 2,77. O t-valor, né, o teste T aí, 27,95, e o p-valor relacionado ao teste T, né? O teste T ele compara o valor do nosso, a estimativa do nosso coeficiente com 0. Então aqui ele está falando para a gente que o intercepto é significativo. O intercepto para nós não tem influência, né? A gente não está preocupado se ele é significativo ou não. Que no nosso exemplo aqui, para esse tipo de caso, o intercepto seria até a média aí dos nossos valores, né? Então, bem tranquilo aí em relação ao intercepto, a gente não tem que preocupar com o intercepto. Bom, e agora sim, né, o beta 1. O beta 1 sim é muito importante para nós. Ele é o coeficiente angular da nossa reta. O que isso significa? Ele é a quantidade, né? Quantas unidades que a influência, né, na minha variável independente vai trazer na minha variável dependente. Vocês já vão entender. Primeiro vamos ver aqui, né, que ele é 8,5.
um erro padrão de 0,83, teste T 10,17, p-valor significativo. Ou seja, beta 1 nosso é significativo, ou seja, o nosso modelo de regressão, ele explica a nossa variável resposta. Mais uma vez, né, a conclusão que o tratamento, o aumento do tratamento, ele aumenta, né, no nosso caso aqui, porque é positivo, né, ele aumenta a produtividade. E mais específico ainda, o aumento de uma unidade no tratamento aumenta 8,5 na produtividade. A gente tem um aumento muito significativo, né, nesse caso. Aqui nós temos também o erro padrão do resíduo, 4,57, né? Isso aqui às vezes é utilizado até para fazer comparação entre modelos, é bem interessante. O coeficiente de terminação. O coeficiente de terminação, gente, para quem não sabe, o significado dele é o seguinte: ele é o quanto que o nosso modelo consegue explicar da nossa variável resposta. Então, quando eu pego um coeficiente de determinação de 88,83, né, se a gente transformar aqui em porcentagem, significa que 88,83% da variação da produtividade eu consigo explicar via os meus tratamentos, pelo modelo de regressão linear. Então isso é um valor muito alto. O coeficiente de determinação ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é. Normalmente, pessoal, a gente trabalha com no mínimo um valor de 0,7. Podemos trabalhar com valores menores, mas não é muito usual, porque aí o modelo começa a explicar muito pouco, não vale tanto a pena. Pelo menos 0,7. O ideal acima de 0,85. Aí é realmente um modelo confiável, realmente a gente pode considerar. Tá bom? Bom, uma outra forma de verificar os resultados é utilizando a função ANOVA. Eu utilizo a função ANOVA, coloco o meu arquivo de dados, no nosso caso chama resultado, e aqui tem a nossa tabelinha da análise de variância. Então, análise de variância para regressão, né? É aquela tabelinha que a gente chama, na verdade, de análise de regressão, né? Onde nós temos aqui a regressão e o resíduo. Lembrando que para regressão linear nós temos só 1 grau de liberdade para regressão, todo o resto fica para o resíduo. Aí temos a soma de quadrado de regressão, soma de quadrado do resíduo, quadrado médio da regressão, quadrado médio do resíduo, teste F e o p-valor relacionado ao teste F. Então aqui a gente vê que é significativo. Já esperava que ele é significativo, porque quando a gente fez aqui o teste T, deu significativo, e normalmente esses testes andam juntos. Às vezes fica muito no limiar, aí pode ser que um dê significativo e o outro não, mas nesse caso aqui foi significativo nos dois. Essa tabelinha aqui, às vezes as pessoas gostam de colocar em artigo, né? Então é legal de ter essa tabelinha também. Então são as duas formas de ver os resultados. É claro que você pode ver mais coisa, né? Por exemplo, aqui se você coloca resultado e o cifrão, né? Você pode ver um monte de coisa que sai como resultado, tá? Ó, você pode ver os coeficientes. Isso aqui normalmente para a gente montar a equação é importante, né? Você pode ver o resíduo. Ah, Léo, quero fazer análise de resíduo. Muita gente gosta de trabalhar com análise de resíduo, né? Tá aqui. Tá aqui o resíduo para você fazer suas análises. Ok? São dois resultados aqui muito importantes. Mas o que? Os efeitos. Então aqui o efeito, né, do tratamento e do intercepto. E depois em cada uma das nossas observações, como que aconteceu aí os efeitos. Isso aqui é mais para quem quer trabalhar com predição, tá? Esses dados a gente pode até gravar um vídeo depois em relação a isso. Rank. O rank ele fala pra gente o número de parâmetros que foi utilizado. Feature values, então são os valores preditos. Então aqui ele traz os valores preditos para o modelo. É legal, mais uma vez, para quem quer trabalhar com dados preditos, né? A SAI não traz nada de importante aqui pra gente. Vamos ver, eu acho que agora não tem mais nada aqui que interessa não. QR também não traz nada aqui que
a gente costuma utilizar. Aqui, DF do resíduo, né? Grau de liberdade do resíduo. Isso aqui, às vezes você quer fazer outras análises que você precisa, né, do grau de liberdade, então você consegue pegá-lo. Os níveis de X, que ele não traz pra gente. Poderia até trazer, né? Nós temos 5 níveis no caso. Call é a nossa fórmula. O terms o que é cada variável, né? Produtividade é numérico, tratamento é numérico. E o model tá aqui o que a gente utilizou. São os dados, na verdade, que a gente utilizou. Então aqui são todas as informações que você pode pegar. Tem muita coisa, né? Alguns a gente utiliza mais, outros a gente utiliza menos. Mas tudo isso você consegue pegar na função ln. Aqui é o modelo mais simples, né, que nós temos. Se você quer aprender mais, né, sobre regressão, vale muito a pena você dar uma olhadinha nos nossos cursos de regressão, que tem muito mais informação, né? Mas aqui já dá um overview legal para você começar. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. E vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.